Crônica em Pauta. Uma narrativa de fatos, segundo a sua ordem de sucessão no tempo. Como eu falei na passagem de programa com J. Silva, e também venho falando desde o início do programa, o programa hoje é totalmente voltado, claro, para o coronavírus. E eu trago um Crônica em Pauta de hoje que não é meu. Não foi eu que fiz esse artigo. Eu até já li ele essa semana, mas eu trago de volta porque é importante a pergunta: qual é o ensinamento que essa pandemia do coronavírus vai deixar para a gente? Então eu trago uma carta do presidente da OMS. Ela definirá a nossa geração. Nesta semana recebi um e-mail profundamente triste. Uma antiga colega jornalista havia falecido. Nenhuma relação com o coronavírus, mas o mesmo e-mail trazia uma segunda notícia dramática. A cerimônia prevista para os seus obséquios estava cancelada. Desta vez sim, a culpa era do coronavírus. Um enterro solitário. Não faltam casamentos adiados, ampliando, por alguns meses a vida de solteiros de alguns. Todos eles serão remarcados? As cortinas de milhares de teatros caíram, derrubando milhares de empregos. Todos eles voltarão aos palcos? O que parecia uma história exótica de uma região da China ganhou, de forma silenciosa, o invisível, o resto do mundo. Por semanas, nos corredores da OMS, eu via de dirigentes e técnicos: acordem, isso tudo é muito grave. Agora, depois de muita hesitação, o continente europeu e o resto do Ocidente começaram a entender a dimensão do problema. Descobrimos um mundo vulnerável e dependente. A partir dessa semana, quase 200 milhões de pessoas estarão em quarentena por parte da Europa. O vírus colocou uma parte importante do mundo em isolamento. Um exílio em suas casas. Um exílio de contato social. Sempre cauteloso com as palavras, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi claro nesta segunda-feira sobre a dimensão da crise. Entre aspas, ela definirá nossa geração. Curioso como, no momento de agonia coletiva, a mão invisível do mercado parece não ter poderes para lidar com o inimigo. Resta apenas a ironia de ver ultraliberais perguntando: onde está o Estado? Não é irônico isso? A constatação é simples. A dificuldade em dar uma resposta ao vírus é o preço que o planeta está pagando por décadas, investindo pouco no serviço público. Isso é fato, a gente fala isso aqui em Itabuna o tempo todo. Se investe muito pouco. O nosso amigo, o Nivaldo Freitas, que está nesse momento lá na regulação, na Inácio Tosta, numa reunião emergencial do Conselho Municipal de Saúde, fez o alerta: nós não estamos preparados para enfrentar uma pandemia. Na Itália, pessoas acima de 60 anos são escolhidas para morrer porque não tem respiradores suficientes para todo mundo. Ela testará nossa confiança na ciência e coloca em xeque a relação entre lideranças, políticos e seus cidadãos, justamente no momento em que essa relação está corroída. Olha que interessante essa parte desse texto. Dramático é folhear nos últimos dias os jornais italianos e descobrir que a seção de óbitos conta com 10 páginas. O coronavírus só é invisível para quem não quer vê-lo. E quem não quiser vê-lo, aí já é um comentário meu aqui, vai pagar caro por isso e vai fazer a sua nação pagar caro por isso. Voltando ao texto. A pandemia também traz o pior e o melhor da sociedade. Descobrimos a falta de escrúpulos de quem usa tal situação politicamente. E isso tem sido feito aqui no Brasil. E aqueles que, ignorando os cientistas, colocam a população em risco em nome de um egoísmo que flerta com crime. Isso também aconteceu aqui no Brasil. Na França, apesar do vírus bater à porta, eleições municipais foram mantidas, obrigando as pessoas a se encontrarem em locais de votos. No Brasil, Jair Bolsonaro deu uma clara demonstração de que ele não sabe o papel de um presidente ao convocar as pessoas às ruas.
Nas filas dos supermercados ou de serviços essenciais, descobrimos quem é quem. Na espera para comprar um botijão de gás, enquanto uma senhora que estava sendo atendida buscava suas moedas e sua idade a levava mais tempo para encontrá-las, alguém tentou furar a fila sob a justificativa de que não tinha a vida toda para esperar. Mas também presenciei como mães e pais se organizavam numa farmácia para dividir as fraldas ainda existentes no tamanho que as precisavam. A solidariedade deve ser mais contagiosa que o vírus, assim espero. Ficamos aliviados quando ouvimos histórias de como vizinhos saíram às ruas sacadas para cantar juntos na Itália e na Espanha. Eu vi isso, foi lindo. Cantando em homenagem aos médicos e enfermeiros, médicas e enfermeiras. Um sentimento de uma comunidade real surgindo às sombras do mundo virtual? Seria isso? Mas a quarentena também impõe perguntas desconfortáveis ao mundo. Como é que certos governos gastam mais em armas que em remédios? Em 2018, o mundo destinou 1,8 trilhão de dólares de seus orçamentos públicos para o setor militar. A OMS estima que precisa de 7 bilhões apenas de dólares para lidar com o vírus. Outra pergunta inconveniente se refere ao destino dos mais pobres nessa crise. Para uma classe privilegiada do mundo, nunca foi tão fácil vencer uma pandemia. Fechados, temos as janelas abertas ao mundo graças a dezenas de conexões e possibilidades tecnológicas. Para aqueles em campos de refugiados, estão mais presos do que nunca. Desconcertante também é a pergunta sobre onde foram parar os líderes. Aqueles que deveriam chamar para si a responsabilidade pelo destino do mundo optaram pela miopia de uma disputa política por mandatos e influência. Inquestionável por décadas, a abertura de fronteiras também foi suspensa à Europa. Por algumas semanas, voltará a manter a desconfiança sobre seus vizinhos. O fechamento agora pode servir como uma insurreição das consequências de que os luxos do século XXI foram conquistas sociais que o século XX nos deixou. E conquistas que envolveram o sangue de muitos. As mesinhas nas calçadas pela Europa não são apenas um hábito de lazer. Trata-se de uma parcela do contrato social de democracias vivas. A garantia da segurança pública, a garantia da renda, a garantia do tempo de lazer, a garantia de participação. Ao vê-las vazias, recolhidas e empilhadas, fica a sombra da possibilidade de que nada é irreversível. E se usássemos essa quarentena para desenhar um modelo para ampliar a democracia e garantir que a ocupação dos locais públicos seja um direito universal? E se o isolamento fosse usado como incubadora de uma nova geração de líderes? E se o isolamento fosse aproveitado para ajudar os nossos filhos, sem escolas por semanas, a desenhar a letra A de alegria ou de agora? Em seu livro A Peste, Albert Camus conta como a doença que se espalhava pela cidade de Oran gerava em cada um dos moradores um sentimento diferente de exílio e isolamento. Distância daqueles que amamos, de nosso país de origem e até de uma amante. No começo, todos queriam acelerar o tempo para decretar o fim da peste. Com o passar do tempo, alguns desistiram e outros criaram fantasias paralelas para manter a razão. Todos eram vítimas da mesma epidemia. Todos estavam em um exílio de seus universos, mas isso os unia. Todos viviam uma profunda desconfiança mútua. O resultado, estavam isolados em seu sofrimento. O nosso exílio, que começa nesta semana pela Europa e que pode chegar a outras partes do mundo, não pode ser desperdiçado. Uma oportunidade única para a sociedade fechada olhar para si mesma e se examinar. Temos como construir uma geração fincada
na responsabilidade social? Entre as milhares de mensagens que circulam pelo velho continente nos últimos dias, uma delas tocava no coração do orgulhoso povo europeu, repleto de batalhas. Abre aspas. Nossos avós foram convocados a sair de casa para lutar por sua sobrevivência. Nós, desta vez, estamos sendo convocados a ficar em casa. Fecha aspas. A OMS garante que há como vencer o vírus, mas ele deixará como legado uma necessidade real de repensar a nossa existência. Esse foi o Crônica em Pauta de hoje. Você em pauta. Você em pauta. Lentes e armações, seu look da Clube dos Óculos.